Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre: toda dívida é ruim? Como que a gente pode analisar formas de financiamento dos nossos sonhos de consumo, desejos, projetos, seja para pessoa jurídica, ou seja, empresas, e também para você, querida investidora, investidor, pessoa física, que tem interesse em entender um pouco mais sobre dívida e certamente foi assombrado e assombrada a vida inteira por esse assunto. Para falar sobre isso, estou aqui com meus queridos colegas Rafael Lopes, instrutor de risco e performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, que vai começar a próxima turma já já. Fala aí, Rafa. Isso aí, prazer estar com vocês novamente, pessoal. E só lembrando, o curso de Options and Hedging Strategies também rolando, curso de opções da BTC. Galera, super contente, curso muito bacana. Vamos lá, mais um episódio, galera. Vamos lá. Exatamente, estou animado para a próxima turma do curso de opções e hedging, mas para você que está interessado em conhecer sobre o mercado financeiro, aproveita as últimas vagas do General Finance Program no nosso site, com o link aqui na descrição, seja do YouTube, se você estiver vendo, ou pelo BTCcast na sua plataforma de podcasts. E também com a gente, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho! Mestre Habib, grande Rafa, olá, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio do BTC Money de número 84, Habib. Faltam 16 para o centésimo, vamos que vamos, toda dívida é ruim, Habib. Vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? Antes de falar, só vou pedir para você que está acompanhando a gente para se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações e, independente de onde você estiver vendo, se você quiser que a gente fale sobre algum assunto específico, joga lá nos comentários no vídeo do YouTube deste episódio e a gente vai dar uma olhada para tentar encaixar nos próximos. Então, interaja lá com a gente, coloca suas sugestões que são muito importantes para a gente. Bom, vamos lá, Marquinhos. Toda dívida é ruim? Pô, a gente precisa fazer uma análise aqui, né, cara? A gente precisa estudar um pouquinho, porque desde a infância, né, a gente aprende que a dívida é um monstro que corre atrás de você e a gente deve fugir dela sempre que possível, né? Às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente tem necessidade de pegar aquele empréstimo, fazer aquela dívida, às vezes é uma cagada que a gente comete, mas a gente aprende que é sempre ruim. E aí, Rafa, queria saber um pouco da sua visão, né? A gente começar a falar um pouquinho de empresa, né? Porque antes da gente falar de pessoa física, nos nossos cursos a gente fala bastante da estrutura de empresas. E é razoavelmente comum as empresas pegarem dívidas, né? A dívida, ela exerce um papel fundamental na composição do capital que a empresa levanta. Então, toda empresa pode levantar capital ou através da injeção de recurso do sócio, ou através de reinvestimento do lucro que ela gera, que também é capital do sócio, ou tomando dinheiro emprestado de um banco, ou fazendo a emissão de uma dívida no mercado de capitais. As empresas pequenas e médias normalmente recorrem mais a essa primeira via, que é a via do empréstimo bancário, porque muitas vezes elas não têm acesso ao mercado de capitais. As empresas grandes aí já têm uma diversidade de alternativas de fontes de recursos um pouco maior, e essas também acessam o mercado de capitais para fazer a emissão de uma debenture, de uma nota promissória. Recentemente a gente tem também aquelas plataformas peer-to-peer, né, em que também as empresas pequenas e médias conseguem fazer captação de recursos através delas. E a diferença fundamental, básica entre essas duas fontes de capital é que o crédito é uma dívida, é uma obrigação que a empresa estabelece com um terceiro que está fornecendo aquele capital. Já o capital que é injetado pelo sócio não necessariamente implica numa obrigação de remuneração. É claro que existe a expectativa, mas no limite, se a empresa quebrar, é o sócio que arca com todo o prejuízo. Normalmente, o custo da dívida é um pouquinho mais baixo, é um pouco mais baixo do que o custo do capital do sócio. É por essa razão que as empresas muitas vezes recorrem a esse recurso. Muitas vezes também as empresas recorrem ao crédito para fazer a gestão do capital de curto prazo, é aquele capital de giro, são aquelas contas mais do dia a dia, então a empresa usa para fazer uma gestão
do caixa, usando linhas como, sei lá, capital protegido, coisas do gênero, para conseguir fazer essa gestão, então, do curtíssimo prazo. Então, a dívida tem várias funções dentro da empresa, realmente ela é muito comum, ela existe, isso faz parte do dia a dia das empresas, mas tem que tomar muito cuidado, porque é aquela história que a gente já falou em outros episódios, né, que a oitava maravilha do mundo é os juros, quando eles estão a seu favor, né? Mas quando eles estão contra você, tem que ficar muito atento, porque isso pode se traduzir ou resultar num grande problema. Exato. Então, faz parte da estrutura de gestão de uma empresa, quando a gente fala de finanças corporativas, a estruturação das dívidas. A grande maioria das empresas no mercado utiliza alguma estrutura de endividamento para poder financiar um projeto, uma expansão, né? Então, se você, por exemplo, pensa numa grande empresa, numa indústria pesada, né? Uma empresa que necessita construir uma fábrica, é difícil, né? Você esperar juntar aquele lucro, reter aquele lucro para usar o dinheiro daquele lucro retido. Ela pode eventualmente trazer mais sócios, né, aportar essa grana através da inclusão de remuneração de financiamento pelo sócio, mas muitas vezes ela faz a emissão de dívidas ou empréstimos. E aí, claro, tem os juros atrelados. E aí, Marquinhos, é o seguinte: dá para calcular, né, se vale a pena ou não, né, pegar essa dívida para poder alavancar um projeto, né? E aí, como é que a gente pode fazer essa continha? Exato, Habib. E o grande segredo, né? Pergunta se vale a pena pegar a dívida. A grande resposta é depende. Depende do quê? De quanto estão te cobrando. Qual que é a grande taxa de juros que estão te cobrando para te emprestar dinheiro? Né? Qual que é a taxa de juros que a gente consegue captar essas dívidas? Vou dar um exemplo, Habib. Imagina que eu tenho um projeto e é esse projeto, ao longo do tempo, ele tem uma... Eu posso fazer a projeção do fluxo caixa, do fluxo de caixa, trazer tudo a valor presente e ver que a taxa interna de retorno ou a taxa esperada de retorno desse projeto é de, vamos dizer, de 10% ao ano. Perfeito? Se eu não tenho dinheiro e eu quero fazer esse projeto e estão me oferecendo um dinheiro emprestado com uma taxa abaixo de 10% ao ano, teoricamente vale a pena pegar emprestado esse dinheiro e investir nesse projeto, e aí a gente lucra o quê? Exatamente a diferença. Onde que a gente não pode pegar essa dívida? Quando a dívida estiver acima de 10%. Né? Quem é louco de pegar uma dívida de 15% ao ano e investir num projeto que vai te dar 10% ao ano, lá no final a gente fica devendo, né, Habib? A gente acaba perdendo mais do que ganhando. E tomar muito cuidado, por quê? Porque grande parte das dívidas pode ser pós-fixada, ou seja, variar de acordo com algum tipo de taxa de mercado, né? Então, Habib, você vai lá, pega uma taxa de juros a Selic a 2, e investe num projeto que te dá lá uma taxa de retorno de 3% ao ano. Daqui a pouco tá a Selic a 7, né? A gente pagando essa dívida e o nosso projeto lá rendendo lá 3% ao ano. Então, esse é o grande segredo, né? E aí a gente consegue, através de ferramentas matemáticas, de Project Finance, analisar justamente todos esses pontos. Então, a gente consegue colocar a dívida dentro da estrutura, né, do fluxo de caixa, trazer tudo a valor presente, ver se tem valor presente líquido, né, ou se ele é negativo, e aí, cara, não vai para esse projeto, né? E a gente aprende tudo isso lá no nosso curso básico de Business, o GBP. Tá com você, Pois é, amigo. Marquinho. Inclusive, né, o curso de business, né, ele tem 36 aulas, né? A pessoa aprende já a tomar essa decisão na terceira aula, que é a aula de matemática financeira que fala sobre Project Finance, onde através de um modelo, né, e aí a tomada de decisão financeira exclusivamente, né, pessoal? Daqui a pouco a gente entra numa outra seara, mas na tomada de decisão financeira, ao analisar os fluxos de caixa, lembrando que é muito importante, o que eu vejo por aí, pessoal, de influenciadores financeiros, lá vai minha cutucada de novo, né? Fazendo somatório de fluxos de caixa em tempos diferentes, né? Não é brincadeira. Então, pessoal, é muito importante você colocar os fluxos de caixa sempre no mesmo período, fazendo a taxa de desconto e, né, utilizando isso como tomada de decisão. Então, nesse modelo que a gente utiliza no curso, e dá para utilizar para várias coisas, né? Ao analisar todos os fluxos de caixa de um eventual projeto, de um financiamento, de alguma coisa que contenha um plano de projeto de endividamento, né? Onde você vai alavancar algum financiamento para poder
trazer esse projeto à realidade, a gente tem esses conceitos importantes, né, que são o valor presente líquido, VPL, a TIR, a taxa interna de retorno, e o payback descontado, né? Então, são algumas das métricas que a gente usa para poder ver se vale a pena. E em muitos casos vale a pena, em muitos casos não vale a pena, baseado nisso que o Marquinho acabou de falar, né? Mas é importante a gente ter um modelo bem desenhado para poder trabalhar isso. E aí, Rafa, passando a bola aqui para você, né? Então, legal, muitas empresas utilizam a estrutura de dívida, ela pode também ser prejudicial à empresa, se a dívida for muito cara, se os projetos não derem certo, né? É um risco adicional que você coloca na sua operação. Mas, falando de pessoa física, né, a gente aqui, na nossa vida, no nosso dia a dia, quais são os tipos de dívida que a gente pode fazer, né? Enfim, as fontes de endividamento que a gente tem aqui na nossa vida, e será que são todas ruins, como a gente costuma aprender ao longo da nossa infância aí? A pessoa física tem como créditos mais comuns na sua vida, primeiro, aqueles créditos que estão ligados mais ao dia a dia, que é ficar negativo na conta corrente, efetivamente, e aí o banco vai lá e empresta o cheque especial. Tem o outro tipo de crédito, que é o cartão de crédito, quando você parcela e, eventualmente, né, se o cliente não paga, se o cliente do banco não paga alguma fatura, isso se converte também numa dívida, né, com juros altíssimos. Então, é o segundo tipo de crédito mais comum. Nós podemos colocar como um terceiro tipo de crédito mais comum o crédito ligado a financiamento de veículos ou motos e, obviamente, o financiamento imobiliário. Né? Dentro dessa abordagem, né, com o olhar de projetos, que seria o investimento num ativo fixo, por exemplo, a gente poderia pensar, então, nesses dois últimos que eu mencionei, que é o crédito de veículos e motos e o financiamento imobiliário. Bom, então, trazendo um pouquinho da lógica que o Marquinho colocou, se a gente pensasse no automóvel ou na moto como um projeto, esse projeto seria um projeto totalmente desastroso, né? Porque o carro e a moto, eles só perdem valor ao longo do tempo, com exceção agora que aconteceu um milagre por conta da restrição de oferta de carros novos e que os usados se valorizaram extraordinariamente. Mas com exceção dessa fase, eu nunca havia visto em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento, cenários em que um automóvel se valoriza ao longo do tempo. Ele sempre perde valor, ele se deprecia, né? Então, quando você faz uma dívida para comprar um imóvel, você tem a perda, vamos dizer assim, de duas maneiras, ou dos dois lados. Você está perdendo no pagamento dos juros e você está perdendo também pela queda de valor daquele patrimônio que você adquiriu. Só corrigindo, Ou você seja, falou imóvel, mas é na verdade veículo, né? veículo, desculpa, eu falei automóvel, automóvel. Então, o que acontece? Você compra o automóvel hoje financiado, daqui a 5 anos você perdeu toda a depreciação do carro, mais o que você pagou de juros. Então, é bastante coisa. Já quando a gente fala do imóvel, é um pouquinho diferente, porque os imóveis, diferente do automóvel, esse ativo é um ativo gerador de renda, por exemplo, se você colocar ele num contrato de aluguel, né? Você compra o imóvel e aluga, ou então você compra e esse imóvel normalmente, porque ele acaba acompanhando a inflação muitas vezes, por conta do custo da construção civil e do próprio reajuste do aluguel, você consegue vender ele mais caro daqui a 5 ou 10 anos. Portanto, no caso dos imóveis, se a gente encarar, olhar para o imóvel como um projeto, é possível pegar uma dívida, comprar aquele imóvel e conseguir vendê-lo num valor cuja taxa embutida ali dentro é uma taxa superior à que você pagou nos juros. Portanto, você se torna mais rico depois desse período, né? Depois desses anos em que você ficou com o imóvel até vendê-lo, ou muitas vezes até com o próprio aluguel, usando o aluguel para financiar o pagamento da dívida que você levantou para comprar aquele imóvel. Isso em países com taxas de juros muito baixas, como os Estados Unidos, essa prática é super comum. É um project finance na veia, né? Que você consegue financiar uma parcela muito grande do valor do ativo que você está comprando, ou do investimento que você vai fazer. Aí, aquele ativo te gera um retorno super elevado, você paga a dívida e fica mais rico no final. No Brasil, isso é mais difícil porque aqui as taxas de juros são mais altas, então você tem que ser mais cuidadoso na hora de fazer esse tipo de
de avaliação. Aqui, normalmente, os imóveis se valorizam muito naqueles períodos de booms no crédito, né, em que você consegue flexibilizar e dar dinheiro para todo mundo comprar imóvel, mas aqui são essas janelas mais curtas. Vamos ver daqui para frente, como a taxa de juros aqui é mais alta, sempre tem espaço, né? Toda vez que a taxa de juros cai, você dá um boost no crédito e aí os imóveis se valorizam. Mas em países de taxas de juros mais baixas, esse tipo de operação, vamos dizer assim, é mais comum. Pois é, eu só queria complementar um ponto em relação ao financiamento de veículos, né? Porque o carro, você comprando à vista ou financiado, ele vai depreciar da mesma forma, né? Então eu concordo que é um project finance meio, vamos dizer assim, de baixo retorno, né? De certa forma, mas não acredito que é óbvio, né? O benefício de se comprar à vista necessariamente. Geralmente porque a taxa de financiamento costuma ser alta. Mas aí a gente entra naquela análise do Marquinho, né? Que a gente tem que fazer um cálculo para ver se a taxa realmente cobre ou não cobre, né? Mas no caso do financiamento imobiliário é muito difícil que o financiamento tenha um custo realmente benéfico no caso do financiamento. Mas é importante fazer a conta. Já no caso do imóvel, né, os financiamentos imobiliários têm uma taxa que costuma ser um pouco menor por causa da garantia, etc. E aí, eventualmente, a gente pode fazer essa brincadeira, né, Marquinhos? Será que dá para ganhar do banco no financiamento imobiliário? Habib, vamos pensar assim, né? Vamos pensar que a gente tem um dinheiro, né? Então, ó, eu tenho aqui 100 mil reais para comprar um imóvel. E aí eu tenho duas opções. Eu posso pegar o empréstimo, né, e comprar esse empréstimo, e pegar com esse empréstimo e comprar esse imóvel, ou eu posso gastar o meu dinheiro e comprar o imóvel, né? E a resposta vai depender, de novo, da taxa de juros. Qual a taxa de juros que eu consigo pegar empréstimo no banco? Vamos supor que essa taxa hoje esteja em 8% ao ano, tá? Ou seja, eu tenho aquela dívida que é cara, que é de 8% ao ano, em cima dos 100 mil reais. Agora, quanto que eu consigo ter de retorno sobre os meus investimentos? E aí, Habib, olhando aqui de uma maneira bem tranquila, hoje a gente tem título prefixado do próprio governo, né, que no mercado financeiro tem-se, né, como o ativo mais seguro em real, pagando algo em torno de 10% ao ano, né, uma taxa de juros, um título de 5 anos. Ou seja, se você pegar uma estrutura de investir a 10% ao ano e pegar empréstimo a 8% ao ano, você ainda ganha esse spreadzinho de 2%, né? Calma lá, que os 10% do título prefixado ainda tem uma bela taxa incidente ali, que é o tal do imposto, hein, meu? É isso aí. Tem imposto, tem muita coisa por aí. Normalmente também a gente não tem um período de 5 anos para pagar isso daí. Normalmente são períodos mais longos, a gente tem esse risco de investimento a longo prazo. Tem que considerar tudo isso, né? E aí também, Habib, tem o seu próprio risco, né? A gente teve no começo do ano aqueles financiamentos imobiliários atrelados à Selic, né? E aí, Selic subindo, o custo da dívida, que é alto, todo mês sobe, né? E sobe normalmente num valor muito grande, né? Quando a gente está falando de imóveis, normalmente é o maior investimento que as famílias têm. E aí, resumindo a pergunta, né, Habib? Pô, toda dívida é ruim? Bom, eu diria que basicamente aquela dívida desestruturada que o Rafa comentou, que são infelizmente as principais, que é o cheque especial, né? Quando a conta está negativa, ou quando a gente não consegue pagar a dívida do cartão de crédito, essas Habibs certamente são ruins. Né? Qualquer planejador financeiro vai atacar exatamente no pagamento dessas dívidas como uma das primeiras atitudes ali, junto com fazer seguro de vida e começar a fazer o colchão financeiro, né? Porque são dívidas muito, muito caras e mostram realmente uma desestabilização. Agora, quando a gente está falando de imóvel ou carro, né? Se for um carro, por exemplo, Rafinha, aqui, a gente precisa comprar para trabalhar. Às vezes é uma coisa que vai gerar mais lucro ali. O Project Finance, né, a minha planilha, ela vai mudar com alguns outros inputs ali. Mas eu sempre tendo a preferir, Habib, hoje, quando a gente não tem grana para comprar um imóvel, né, em vez da gente, ou um automóvel, em vez da gente ir comprar e pegar uma dívida gigantesca, eu tenho preferido o consórcio, né, que tem aquelas parcelas também mensais e que quando há um sorteio, né, quando acaba a carta,
você tem aí um montante e acaba saindo muito, mas muito, muito mais barato do que um financiamento. Mas a gente já falou sobre consórcio em episódios atrás, se você tem dúvida, volta aí, Habibi. Pois é, mais uma opção, né? Mas eu queria só compartilhar um caso meu aqui, porque eu fui aplicar os conceitos aprendidos aí por vocês, pessoal de finanças, em Project Finance para a minha vida, né? Eu juntei uma graninha, né? Uma graninha suficiente para dar entrada num apartamento, né? E eu falei, bom, será que vale a pena dar uma entrada, pegar um financiamento e investir no imóvel para alugar? Aí eu fui fazer as contas, né? Eu estava com uma carteira de investimento que rendia razoavelmente bem, beleza, acima do custo do financiamento, viu, Marquinhos? Então estava rendendo bem minha carteira. Eu aprendi bem com vocês aí, pessoal. E aí eu fui lá e coloquei na planilha do nosso curso do General Business Program ali de matemática financeira, fiz algumas adaptações, né, simulando uma possibilidade de inflação média anual ao longo dos anos, o custo da dívida, né, a amortização numa tabela saque, então tudo isso entrou, né? E também a gente tem que colocar a entrada, né? Então você compra um apartamento, a expectativa é que alguém pague aquele aluguel, né, para que isso tenda a ter um retorno, né? E aí eu fiz essa simulação. Na primeira simulação que eu fiz, Marquinho, foi bom, né? O projeto valia a pena pegar um financiamento, né, para poder investir e ganhar aluguel em cima. O aluguel meio que paga as parcelas do financiamento, depois sobra o valor do imóvel, um negócio assim. Aí eu fui colocando alguns pontos, viu, Rafa, mais subjetivos, né, dentro do meu modelo, né? Então fui deixando o modelo um pouco mais complexo. Por exemplo, uma porcentagem de inadimplência, né? Porque ao longo de 30 anos, a chance de eu ter um mês ou outro sem receber aluguel é muito grande, né? Então, eu coloquei uma possibilidade de não ter alugado isso ao longo do tempo. Outra possibilidade, eu fiz um teste de sensibilidade em relação a valores de aluguel, porque não necessariamente eu vou conseguir alugar muito bem, né? E eu fiz um outro teste em relação à valorização do imóvel, né? E aí eu descobri, né, através desse modelo, que a grande maioria dos cenários me daria um prejuízo, né? Ou seja, o valor presente líquido, a taxa interna, o valor presente líquido seria negativo e a taxa interna de retorno seria abaixo da minha taxa mínima de atratividade, ou seja, menor do que eu estaria disposto a colocar. E uma outra variável que eu coloquei no modelo foi o trampo, galera. Isso é muito importante. Então, se você vai pensar num modelo desse, né, de vou financiar para alugar, não sei o quê, vou começar porque tem alguns gurus financeiros, né? O mais conhecido acho que é o Robert Kiyosaki, que escreveu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Talvez vocês conheçam esse livro aí. E ele fala sobre enriquecimento através do endividamento, né? Usando isso para imóveis, justamente o que eu pensei em fazer, né? E aí ele fala, não, isso é ganho certo e tal. Eu falei, bom, a chance disso acontecer é muito pequena. E, ainda assim, o trabalho que dá, pessoal, imagina, ficar negociando com a administradora, cobrando inquilino, né? Tipo o seu barriga, né, pessoal? Então, com isso, eu tomei a decisão de não fazer esse tipo de investimento. Não sei se está correto, mas pelo menos a minha análise naquele modelo, né, foi em relação a essa decisão. E eu não sei, Rafa, se tem algum ponto adicional para falar sobre essa questão do financiamento, de investir, ou até, por exemplo, de você comprar sua própria casa para morar mesmo, não pensando como investimento, mas para usar essa dívida administrada, né? O que eventualmente a gente pode pensar na hora de administrar uma dívida que a gente optou por fazer independente do retorno. A dívida ela entra dentro da nossa composição, vamos dizer assim, patrimonial, muitas vezes como uma parcela muito relevante, vamos dizer assim. Então, imagina alguém que não tem nenhum patrimônio constituído, às vezes tem um investimento, sei lá, de 50 mil reais e compra um carro zero que vale 70 mil financiado. Certamente uma péssima decisão, né? Porque você está alavancando para comprar um bem que deprecia e que vai ter uma relevância dentro da composição do seu ativo, né? Na parcela dos bens que você possui, muito grande. Então, isso é muito detrator, vamos dizer assim. Isso resulta em perdas relevantes no que diz respeito ao acúmulo patrimonial. Tem também o caso daqueles que compram, às vezes, um imóvel efetivamente, financiado, um imóvel com um valor muito alto,
E aí você olha assim o patrimônio da pessoa, né, da pessoa física, e ela tem lá R$ 200.000 no banco, um imóvel de 1 milhão e uma dívida de 800 mil. Ou seja, ela na verdade tem uma riqueza de 400 mil, que é a diferença, né? E pagando um juros altíssimo em cima de um estoque super alto. Então, na hora de pensar também sobre como o ativo vai ser composto, ou seja, quais os bens que nós queremos ter e como a gente vai financiar a compra desses bens, é muito importante olhar para o quadro todo, né? Olhar para como eles estão distribuídos, para que você tenha uma distribuição mais saudável, vamos dizer assim. É claro que também há situações em que, como um imóvel vale muito, você não pode esperar a vida inteira para acumular recurso para dar entrada, às vezes, no imóvel, fazer um financiamento. No entanto, a escolha do imóvel, o valor do imóvel, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, acho que são só esses pontos, mas, sem dúvida, a dívida ela pode ser uma dívida. Uma das maneiras da gente interpretar a dívida é que você está quando você toma uma dívida, quem está te emprestando lastreia aquela dívida no seu poder futuro de trabalho. Então, é como se você estivesse comprometendo a sua renda futura, o seu trabalho futuro, né? Portanto, muitas vezes você compromete um período muito longo da sua vida quando você assume um passivo grande. Tem que sempre tomar bastante cuidado. Mas a dívida, sem dúvida, pode ser também um aliado, porque ela viabiliza, né? Ela possibilita que a gente conquiste ou compre algumas coisas que muitas vezes são importantes na nossa vida. Espetacular. Acho que o Rafa tocou num ponto, Marquinho, que é fenomenal, porque a gente não deve demonizar a dívida, porque eventualmente a gente vai fazer algum uso dela, deve saber trabalhar com ela, e sempre que a gente demoniza algum tema, a gente evita entrar em contato, né? Então, não aprende a lidar com aquilo. Então é importante a gente saber lidar. Ao mesmo tempo, tem dívidas demonizáveis, como você mesmo falou, mas eu acho que a questão é realmente a estrutura do seu sonho, né? De acordo com o poder aquisitivo, com o seu patrimônio atual, etc., para não dar um passo maior que a perna, né? Exato, Habib, e ter muito cuidado. A dívida pode jogar do nosso lado, né? Pode ajudar a gente a comprar a casa que a gente quer morar, mas ainda mais falando de imóveis, né? Tem que tomar muito cuidado porque assim, não necessariamente o valor dos ativos vai crescer para sempre, né? O Rafa comentou sobre lá nos Estados Unidos ser muito fácil, né? Comprar imóvel, tá juros muito baixos, que muita gente compra para alugar. Foi exatamente isso que aconteceu em 2007 e 2008, até que os juros começou a subir, a grande maioria dos juros era pós-fixado lá, e ocorreu essa grande crise no mercado imobiliário americano, conhecida como subprime, que espalhou pelo mundo inteiro, né? Então, toda a dívida, pessoal, toma bastante cuidado, fica sempre olhando ela com carinho, porque ainda mais uma dívida normalmente do tamanho do apartamento, qualquer 1 ou 2% é capaz de quebrar financeiramente uma pessoa. É isso aí, Habibi. Muito bom. Então, pessoal, muito cuidado, né, ao lidar com esse tipo de financiamento, né, e com a estrutura de dívida. Cuidado com os sonhos mais altos do que eventualmente a gente pode sonhar e também, né, saber estudar isso de forma técnica, de forma bem estruturada, através de um modelo bem desenhado, para ver realmente se vale a pena. E sempre pensar também no trabalho de gestão, que é o aprendizado que eu tive. Bom, acho que a gente falou bastante coisa aqui já nesse episódio. Rafa, você tem algum ponto aí para fechar? Eu acho que é isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo BTC Money. Muito bom, Marquinho. Obrigado de novo. Que isso, obrigado. Obrigado você que assistiu até aqui ou ouviu aí no seu podcast preferido. E até o próximo BT Semana aí. Vamos que vamos. Muito bom. Como o Marquinho falou, né? A gente ainda tem 16 episódios para chegar no 100º, a gente precisa de temas, pessoal. Então, lembra de comentar lá no YouTube, né, neste vídeo aqui embaixo, sobre temas que você gostaria que a gente comentasse aqui, sobre finanças pessoais, economia e investimentos. Semana que vem voltamos com o BT Semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.